Olá, tudo bem com você? Nova meta, 10 mil inscritos. Obrigado a você por sua participação, por gostar de história e por dar relevância às que passam por aqui. Alegrias, tristezas, vitórias, derrotas, conta o nosso esforço pela boa luta. Compartilhe nosso conteúdo. Juntos vamos atingir esta meta. 10 mil inscritos está logo ali. E para isso, curta mais um dedinho de prosa. Eu sou Guilherme Martins Barbosa, não conhecia Rio Grande da Serra, prestei concurso aqui em 2010. Peraí, Guilherme, calma aí. Você nasceu onde, Guilherme? Você Ribeirão Pires. De Ribeirão? Ribeirão Pires. Então é quase Rio Grande. Quase Rio Grande, mas Gran Serrense. só vinha para Rio Grande pra ir para Paranapiacaba. Tipo assim, não descia do carro em Rio Grande. Rio Grande é só tipo, Rio Grande, tipo você passando assim na frente da usina de Angra, a usina, tipo assim. Eu gosto de falar, eu recebi aqui o Ramon Velasquez e ele me corrigiu numa coisa que eu tô espalhando, né? Ele fala, não é Rio Grandense, é Rio Gran Serrense. Então é por convívio. Bom, mas vamos falar, você nasceu em Ribeirão, viveu em Ribeirão a sua infância toda? Sim. Em que região de Ribeirão ali? Vila Aurora. Na Vila Aurora. Vila Aurora. Posso discutir sobre isso também? Pode falar, por favor. Vamos lá. Eu nasci em Ribeirão, na Vila Aurora. Uhum. É uma vila construída para operários da Euclor. Meu avô chegou aqui com a minha avó nos anos 50. Comprou o terreno do primeiro prefeito de Ribeirão Pires, Arthurzinho, e construiu ali a casa que eu resido. Minha família é uma família matriarcal. A maioria das mulheres predominam. Então, quando minha mãe engravidou, já estava quase certo que ia ser uma menina. Quando só fez o ultrassom, viu que era menina, foi praticamente um escândalo na família. E aí, porque não nascia homens há muitas gerações. Há muitas gerações. Eu tenho primas, eu tenho irmã, eu tenho tia. Nossa! Eu não tenho, entendeu? O mais próximo é meu avô mesmo. Sim. Então, assim, que teve 2 filhas, cada filha teve uma filha, não se relacionaram, digamos assim, fixamente, né, se divorciaram. Então, assim, minha família é toda de mulher. Nossa, cara! E aí, assim, eu sempre residi na Vila Aurora, saí da Vila Aurora só um pequeno período da minha vida. Por quê? Porque eu estudei lá em Ribeirão mesmo, estudei boa parte da minha infância. Toda a formação foi feita em Ribeirão? Em Ribeirão Pires, fiz no Enal. Saudades estudei do Enal. Na época chamava Bandeiras. Hoje se chama Tote. Depois eu fui para Mauá, comecei a estudar em escolas de Mauá, como Barão de Mauá. E aí da época do Barão... Ainda o normal? Ainda o normal? Colégio, essas coisas. Isso, ainda no fundamental, anos finais, assim, tipo 14 anos. E com 15 anos eu me mudei para o seminário, para me tornar padre. Opa! Olha que história interessante. Então, quer dizer, além de nascer numa família que só tinha mulheres, você ainda foi para a vocação de padre? Por que isso? Não, uma coisa assim, incrível, né? Você frequentava muito a igreja? Muito a igreja, sempre fui muito religioso. Desde antes dos 10 anos. Eu sempre fui uma criança criada dentro da igreja. Nossa, cara. Então, assim, quando eu tinha 12 anos, eu já era catequista. Puxa vida. Com 13, eu fazia vários turnos dentro da igreja. Eu fazia catequese, eu lecionava catequese, então fazia os encontros de catequese de manhã. Nossa. E à tarde ainda era encontro de perseverança. Nossa, de perseverança. O que seria isso? Perseverança é um grupo que se reúne, faz orações, como se fosse uma catequese entre a primeira comunhão e a crisma, e a com 15 crisma, anos. Entendi. Que seria ali, compreende o período entre os 11 e os 14 anos. Aí eu fiz a crisma, então minha vida foi no seio da igreja mesmo. Você era coroinha? Nunca cheguei a ser coroinha, por incrível que pareça. As pessoas falam, nossa, Guilherme, você tem uma cara de coroinha. Não, nunca fui coroinha. O jeito de falar. Eu já fui praticamente para outro degrau. Para outro degrau. Para outro degrau. E outro degrau seria o quê?
Ia para o sacerdócio, né? Seminarista. Seminário. Então eu me mudei para o Paraná, para Campo Largo. Olha que da hora. Campo Largo, fiquei um mês só em Campo Largo. E lá, um período intenso, né? Até que eu fiquei doente. Fiquei muito doente. E aí eu precisei retornar aqui para Ribeirão Pires. O padre fez uma carta, escreveu ali que caso eu quisesse retornar depois... Ficou quanto tempo lá no Paraná? Um mês. Só um mês? Só um mês. Nossa. Mas foi um mês e pouquinho. Cheguei lá no dia 24 de fevereiro, saí por volta assim da segunda quinzena de abril. Foi saudade das mulheres. Digamos que sim. E aí o padre fez uma carta, se eu quisesse voltar para estudar o filosófico, né, que seria depois do ensino médio, você faz um seminário de filosofia. Tipo um profissionalizante ali? Não. Nível médio, assim? O nível superior mesmo. Nível superior. Conclui o médio, aí faria o superior, faz a faculdade de filosofia, e no contraturno, digamos assim, da faculdade de filosofia, você ficaria morando no seminário. Fazendo as orações, aprendendo as coisas, essas coisas. É uma coisa que a gente não imagina, né? Eu entrevistei aqui a irmã Vanderleia no final do ano passado e fiquei muito assim, interessado nessa história de como teve a vocação, e ela, diferente de você, é uma mulher e tal, e ela falou que ela também ali, pro lado dos 16, 17 anos, que ela foi vendo que ela tinha vocação para isso e tal. E aí eu fiquei, mas e aí, como é que foi? O colégio, essas coisas? Ela falou, não, normal, só que depois eu fui fazer o... Sim. Aí quando eu voltei do seminário, aí eu já vi que não era realmente o que eu precisava, ou o que eu queria para minha vida. E aí eu... Com quantos anos aí? 14. Com 14? 15, isso. 15 anos. Eu já tinha completei 15 no seminário. Sim. Aí, com 15 anos, eu já fiz o médio no Dom José, concluí o primeiro ano do Dom José, depois eu estudei o segundo e terceiro do médio no Objetivo de Mauá. Mas chegou a ser assim, uma falta de perspectiva, você acha? Provavelmente. Um jeito de olhar a vida, você não via outras coisas? Não via. Minha vida era aquilo, assim, eu tinha praticamente tudo projetado, mesmo porque quando se tem uma vocação... você tem que entrar com muita vontade, porque para sair, você não sai assim, entra por uma porta e sai pela outra, padre. Você fica ali 15 anos estudando para ser padre. E é uma escolha difícil, né? Muito, são duas faculdades. Principalmente na adolescência. Eu perguntei isso para a irmã Vanderleia. Eu falei, se ela namorava? Ela falou, não, eu tive uns namorinhos, mas não era nada sério. Não, tinham casos no seminário que eram terríveis de outros seminaristas que pulavam a cerca, digamos assim, e aí o padre já ficava nervoso e a gente já fofoca entre a gente, fulano tá. Porque hoje em dia, na época da irmã Vanderleia era namorar, né? Hoje em dia era ficar. Tá. Então assim, a gente fala, você viu que fulano tá ficando com fulana, mas o padre não pode saber. Entendi. O reitor não podia saber, então tem toda uma modernidade nisso, né? E ainda mais na adolescência, essa efervescência, né? Sim, mas os nervos antes. Lá. A questão é o seguinte, a vocação ela veio antes da adolescência. Eu fui criado desde muito criança numa igreja. Sim. Então chega uma hora mas que não resistiu à adolescência. Não. Um mês lá fez você... Me fez outra pessoa, isso posso dizer. Nossa, foi uma experiência, 30 dias bem... Foram pouco mais de 30 dias bem intensos. Bem intensos mesmo. Ali nós temos um regime rigoroso de orações, um regime rigoroso de serviços, estudo. Então, ninguém sai ileso, digamos assim, de um seminário. A gente sempre tem pelo menos alguma coisa no... sim, uma experiência... Fica, entendeu? Alguma coisa... eu não vou dizer aqui traumática, porque é um pouco pesado, mas... Pode até ser. Mas é uma experiência pesada, né? Talvez não seja essa a palavra, né? Traumática, mas sempre fica alguma coisa na cabeça. Fazendo esse paralelo com a irmã Vanderleia, quando ela saiu 17 anos, e ela era a filha única, e eu perguntei para ela assim, se foi muito doloroso sair do seio da família, porque os pais têm uma expectativa com os filhos, né? E se era doloroso para ela, ela falou que no começo não muito, porque ela já vivia na igreja,
Não muito, É mas isso depois foi muito doloroso. Foi doloroso por uns lados, mas por outros, no caso da minha família, mas por outros pensava assim, bom, mas ele tá bem. Ah, tá. Ele tá até melhor do que a gente. Escolheu o caminho do Senhor. Escolheu um caminho muito melhor do que o nosso, inclusive. Então não tem o que, digamos assim, não tem nem o que se lamentar, talvez. Não tem, porque se tem um caminho que a gente projetou, se ele escolheu esse, ele ainda superou a barreira da expectativa. Sim. Então, conseguiram juntos superar isso. A irmã, voltando a falar da irmã, deve estar passando a orelha dela, tadinha. Mas assim, ela falou que com poucos 20 anos já, ela foi para uma missão na África. E que essa missão, ela achava que estava tudo bem, os trabalhos, aquilo que fazia. Mas quando ela chegou lá e se deparou com a fome, com a miséria, com a falta de oportunidade, com tudo aquilo que era lá, disse que chocou demais. Você ainda bem que não pegou essa fase, né, Guilherme? Mesmo porque com 20 anos a gente não entende nada da vida, né? A gente acha que entende, que é bem diferente. Sim. Mas a gente ainda tem muita coisa para passar, né? Se eu fosse para uma África com 20 anos... seria assim, aí sim poderia se dizer que foi traumático, porque eu não tinha tanta maturidade assim, né? Mas eu vou conversar uma coisa pra você, tô com 60 anos, ainda não me considero maduro. Não chega. Né? Não maturidade chega. É uma coisa que... Eu olho lá pra trás com 20 anos e fico, gente... não tem... Porque quando eu cursei tem coisas que eu olho pra trás que eu falo assim, gente, eu não acredito que eu consegui fazer isso. Porque, por exemplo, quando eu voltei do seminário, eu me inscrevi no ETEC, para prestar ETEC para museologia. Então eu fiz um ETEC lá no Carandiru, onde era o presídio. Tem alguma coisa a ver aí, né? Isso, tem. Onde era sempre humanas, nunca fui de exatas. Nunca fui de exatas. Se não fosse para eu ser padre, eu queria alguma coisa na área de patrimônio, alguma coisa na área de cultura, memória, alguma coisa assim. Entendi. E aí eu prestei para ETEC de museologia, fiz lá no Carandiru, então eu acordava cedo em Ribeirão, ia para Mauá, lá era puxado, que era vestibular, essas coisas pesadas, voltava para Ribeirão, passava a tarde em Ribeirão, à noite eu ia lá para São Paulo, pensa, uma pessoa de 15 anos sozinha no trem indo para São Paulo, chegava lá no Carandiru, pegava aquele pico, chegava lá no Carandiru, onde era o presídio, virou uma ETEC, estudava, fiz o técnico em museu lá todos os 2 anos, 1 ano e meio, na verdade. E aí voltava para Ribeirão, para no outro dia de manhã já estar na escola. E o que te encantou? Bom, a religiosidade, óbvio, muitas idas na igreja, o convívio na igreja, Mas museologia, o que te encantou? Eu falou sempre pra você? Então, o que acontece? Você assistiu os filmes do Indiana Jones, é isso? É um pouco estranho, porque a minha infância, ela foi uma infância muito cultural. Sim. Então, assim, a minha família, apesar de ser uma família de mulheres, ou talvez até por isso, sempre teve muita resistência, por exemplo, de eu lavar uma louça. Eu fui lavar minha primeira louça, eu tinha 18 anos, foi minha marmita do serviço. Nossa, que horror. Comida, até hoje eu não faço muita comida. Não. Então, assim, serviços domésticos, eu nunca fui preso a isso. No entanto, eu tive uma educação muito cultural. Eu já assisti óperas, eu ia a teatros, eu assistia exposições, não perdia uma exposição na Oca, exposições em Pinacoteca, quando Picasso veio eu fui. Então você é uma pessoa erudita. De formação, digamos assim. A intenção era que fosse, entendeu? Sim. Não, mas, poxa... Então com todo esse nível de experiência... Exatamente. Então, assim, a minha ideia era ter sempre um repertório. Então, Bienal do livro, muita leitura. Minha vida sempre foi nesse sentido. Uhum. Então, era diferente, entende? As pessoas têm toda essa coisa de dizer que ópera é para rico, que ópera não sei o que lá, que sai... nem vou passar perto, que isso aí é para quem conhece muito. Mas a ópera é simplesmente o relato da vida cotidiana. Exatamente. Né? Le Figaro é a história de um barbeiro, pô. O cara que queria ser outra coisa, não ser barbeiro, etc e tal. Mas assim, essa coisa do como é que eu vou colocar aqui? Da falta de cultura, da falta de educação para aqueles que não chegam até lá, ou que não querem ir, ou que não tem... que fazem esses mitos, né? Os mitos estranhos, né? Sim, sim.
E aí, então, eu sempre fui muito rigoroso até com o estudo. Uhum. Então, até o meu fundamental, anos iniciais ali, eu sempre fui eu me alfabetizei em um ano. Eu entrei na escola, eu tinha 5 anos já. Sim. Na época não era obrigatório fazer infantil. Então minha mãe já estava se preparando para me pôr já no Fundamental 1. No túnel do tempo aí, que época mais ou menos a gente está falando aí? Anos 90. Anos 90. Anos 90. Bacana. Eu era uma criança muito quieta. Essa parte cultural começou disso. Eu era uma criança que não falava. Não jogava bola? Muito introvertida, absolutamente introvertida. Não brincava de carrinho de rolemã? Minha mãe achava que eu era até autista. E aí, quando ela teve ali uma ascensão financeira, porque ela deixou de ser professora do Estado e passou no concurso da Sabesp, ela me pôs numa psicóloga. A psicóloga falou, olha, melhor que ele vá para um teatro, fazer um curso de teatro, vamos ver se ele fala. Nossa. Foi no teatro que eu tomei a pílula do Dr. Caramujo. Sim, legal. Então hoje eu falo pra caramba porque esse desenvolvimento no teatro. E aí disso já foi desdobrando. O teatro já fui indo para museus, fui assistir outras peças de teatro, musicais, e assim foi. Voltando lá para aquela viagem de 30 dias que mudou o panorama da história, na volta as mulheres aceitaram de boa, foi muito doloroso? De boa. Porque apoiaram você? Sabiam que não era para si, né? Sim. E outra, eu era muito novo também. Né? Então, por exemplo, a época minha avó ainda era viva. Minha avó sofreu muito quando eu fiquei fora. Minha avó era muito apegada a mim. E eu também sempre fui muito apegada à minha avó. Porque ela tinha uma história de vida muito... que sempre me atraiu. Uma mulher à frente do tempo mesmo, sabe? Pensa, uma pessoa nos anos 20 que perdeu a mãe com 11 anos. O pai fez uma cozinha adaptada para ela cuidar dos outros irmãos. O pai, meu bisavô, se casou com uma pessoa muito mais nova que ele. Ficou com, digamos assim, ciúmes dos irmãos da minha avó. Então, mandou todo mundo para São Paulo. Minha avó era de Águas da Prata. Mandou todo mundo para São Paulo. Então, assim, se casou com um deficiente auditivo, meu avô, surdo. Então, eu sempre fui uma mulher muito ativa. Pensa, a casa que eu moro hoje, eu falei que foi construída pelos meus avós. Mas, na verdade, meu avô trabalhou na Solvay. Ele dava... Na época, o contra-cheque, que era o salário, né, que vinha lacradinho, ele dava fechado na mão da minha avó, e minha avó fazia tudo. Minha avó administrava com pedreiro, pensa, 1900, estamos falando de 61, 62. Pensa, para uma mulher hoje, lidar com pedreiro é assim, um Deus nos acuda, pense isso nos anos 60. Então, eu sempre tive muita admiração por ela, muita admiração, a partir de 2018. E na época ela sofreu muito de saudade de mim. Então, aos poucos, eu fui entendendo a situação e fui pensando, é melhor eu ficar aqui. Entendi. E aí, museologia? Exatamente. Fiz museologia, me formei em técnico em museu, me formei em arte. Chegou a trabalhar em museu, não? Não, porque a minha carreira, ela estava volvendo para o cultural. E aí eu fiz Fundação Santo André, bacharelado, licenciatura em História. Fundação Santo André. Fundação é fantástica. Eu fiz canto na Fundação. Fundação é uma coisa assim, hoje tá meio... O negócio tá meio... Já é uma década Totalmente. que tá demorando. Mas Totalmente. a Fundação era uma coisa que pegava o pobre, pegava aquele classe média baixa e dava uma amplitude para ele, ensinava ele a tocar. A Fundação era fantástica. Né? Muita saudade da Fundação. Que bom que você fez Fundação. Sim. E aí lá tive uma bolsa, que aí foi assim determinante para mudar. Eu comecei, meu primeiro emprego, na verdade não foi um emprego, foi uma bolsa de iniciação científica na Sabina, lá no Parque Sabina em Santo André. E ali eu vi que eu podia mesclar o conhecimento que eu já tinha, que era de monitoria, de receber pessoas, com o conhecimento que eu estava para ter, que era de história, então lá tem os dinossauros, salas de dinossauros, ou de repente uma parte mais de licenciatura, né, aprender a lidar com o público, infanto-juvenil, essas coisas. Mas você parece ser muito metódico, não é? Eu sou metódico. É muito dos métodos. Sou muito metódico. Com 12 anos, eu fui diagnosticado com um transtorno obsessivo-compulsivo. Eita! Então eu tenho um toque, assim, bem rigoroso mesmo, assim, de deixar tudo arrumadinho. Controlei, já controlo tudo com medicamento até hoje, mas dá para viver tranquilo. É aquilo, eu tenho que volver pro meu lado.
Sim. Então, se eu consigo arrumar tudo direitinho numa agenda, num esquematizado, tudo certinho, a vida flui. E flui até com mais agilidade que as outras pessoas. Sim. Agora, se quebra, se tudo no improviso, digamos assim, você não consegue. Eu me perco com muito mais facilidade. É mesmo? Sim. Caramba. E aí, na Sabina, eu já percebi que a minha área não era tanto assim a cultura. Era mais educação. Educação. E aí, eu saí da Sabina, eu fiquei um ano, trabalhei 1 ano e meio na Sabina e fui para um outro projeto chamado Formadores do Saber, que era um projeto de iniciação científica também da Fundação Santo André, mas era para atuar em laboratórios de informática das escolas municipais de Santo André. E fazer HTPCs com os professores para inclusão digital, que era um conceito que na época era bem forte. Hoje em dia todo mundo, seus celulares, né? Sim. É diferente, mas na época as crianças não tinham tanto acesso a computador. E aí tá. E hoje também não, né? Não. A grande verdade é essa. Às vezes as pessoas falam sobre tecnologia e é uma fala um pouco sem conhecimento do que seja tecnologia, né? Sim. A tecnologia evoluiu muito além do computador. Hoje são os métodos, as formas, não é? É aquele negócio que eu chamo de conceito, né? Hoje os conceitos são diferentes porque eles são muito mais modernos, avançados e colocam de lado ou aglutinam coisas que no passado era como fazer suco de manga com leite. Menino, você vai morrer, hein? Hoje acho que nós já perdemos um pouco isso aí, banho e olhar pro espelho, né? E na época, o digital era o computador, ponto. Sim. Então, hoje, se a gente pegar uma criança de, sei lá, 6 a 8 anos hoje, que domina pra caramba o celular, domina pra caramba o tablet, tem certa até dificuldade para mexer assim no mouse, no Excel, um PowerPoint, essas coisas. São universos que são do mesmo universo, mas são ao mesmo tempo, contraditoriamente, bem diferentes. Sim. E aí eu trabalhei no Formadores do Saber durante um ano, mais ou menos, dentro da fundação. E aí eu já vi que a minha área realmente era educação. Podia ter a sua pitada na cultura, mas a área era educação. Quando você fala assim, você está falando o profissional. Isso. E aí eu fui para a sala de aula. Porque cultura e educação hoje, a base da educação hoje é cultura, né? Sim. E a cultura não caminha sem educação também. Sim, não. Então, tem jeito. São processos que caminham juntos. Sim. Porém, no profissional, no específico ali, tem coisas que... Se um profissional muito cultural, muito artista de rua, muito artista de teatro, departamento, não vai para uma sala de aula. E muitos professores de sala de aula ali, metódicos de sala de aula, também não necessariamente vão ser bons artistas. Nós tivemos na década passada fenômenos, assim, professores que inovaram na sala de aula, já que você está falando de sala de aula, sim. Inovaram nessa sequência, né? De trazer o mundo real para dentro da sala, através da poesia, da literatura, da música. Tinha um que eu não me engano, estou me lembrando agora, um moreno, que ele dava aula cantando as músicas do Legião Urbana. Então era um mal barato, né? Isso. Então, mas ainda assim o meu perfil já não estava mais tanto para patrimônio, memória, da maneira que eu pensava quando eu voltei do seminário. Eu acho que eu não vou conseguir fazer outra coisa na vida, Sim, né, entre aspas. Entendi. Eu já estava pensando, não, eu consigo. E aí eu fui para a sala de aula para lecionar história. Isso não é muito da coisa de que quando você estava lá nos seus 15 anos, aquela coisa toda, você se escondia muito, né? Usava essas coisas para se esconder. Sim. E a partir de agora, você depois dessa experiência toda lá, eu gostaria de ter ido lá para ver o que foi. Mas depois dessa experiência você voltou já com uma vontade inata aí, que não é nata sua, de se mostrar mais. Sim. É aquilo que eu falo para mim mesmo. Eu não saio de casa para ser mais um. Não nasci para ser mais um. Sim. Né? O mundo já tem muitas pessoas. Sim. Então o importante é sempre fazer a diferença. Nem que seja assim, só para pôr a cabeça no travesseiro no final do dia, que já é muita coisa, e falar assim, não, hoje eu fiz a diferença. Seja nisso, seja em alguma tarefa, seja um bem para alguma pessoa, não importa. Mas o importante é pôr a cabeça no travesseiro e falar, não, hoje o dia valeu a pena. E aí eu, lá
nesse projeto de ir para uma sala de aula, lecionar história, eu lecionei por 1 ano só, história. Sim. Lecionei em 3 escolas. Era uma rotina um pouco pesada, porque na época eu estava no último ano da faculdade. Então era tudo. Estágio, era TCC, era ir para uma escola, ir para outra escola, ir para outra escola. E aí, quando acabou o ano, eu fiquei sem contrato com o Estado. Então agora é uma fase importante, porque agora você já mudou de profissão, já não é mais museólogo, agora você é professor. Professor de História. E aí eu acabei sendo chamado, na época que eu fiquei sem contrato com o Estado, eu não sabia o que fazer. Eu nem cheguei a poder me decretar um desempregado. E quando eu estava prestes a fazer isso, chegou uma correspondência, um telegrama de 3 anos atrás, nos Correios, escrito assim, Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra. Opa, apareceu o Rio Grande da Serra na história. Mas eu nunca fui até então para Rio Grande da Serra. Sim. Eu nunca frequentei uma biblioteca de Rio Grande da Serra para dizer, devolve o livro. Sim. Eu nunca peguei, não dirigi até então, não adianta, não peguei nenhuma multa em Rio Grande da Serra. Você jura em Rio Grande da Serra? O que Rio Grande da Serra quer comigo? Sim. Aí quando eu abri o telegrama, que eu me lembrei que há 3 anos atrás eu tinha prestado um concurso aqui. E também não me ajudou muito, porque na hora de ver o resultado, saiu assim, classificação, 2 pontos, 1. E eu fiquei, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu acertei mais da metade, estou na classificação 1 para ser chamado. Quer dizer o quê, classificação 1? Eu não tinha me convencido. Entendi. E aí que eu fui entendendo que, na verdade, sim, eu fiz o concurso, eu passei em primeiro lugar para uma vaga, e que eu tinha sido chamado a assumir um posto aqui. Aí eu olhei assim o posto, olhei o salário da prefeitura, pensei... O salário não era muito convidativo, não. Era muito menos do que eu já ganhava como professor inicial. Nossa. Muito menos. E aí eu pensei, acho que eu vou para pedir as contas. Não vou ficar lá, não. Aí eu fui para falar assim, não vou assinalar o papel dizendo que eu vou declinar. Sim. Quando eu menos esperava, eu já estava sentado dentro do gabinete da secretária de Educação e Cultura, que na época era Aida Teixeira, falando 1001 coisas para mim, que eu poderia fazer 1001 coisas, que eu era, na verdade, que ela lendo ali o meu currículo, eu era praticamente um presente para a cidade, que ela precisava de uma pessoa daquele meu perfil. Olha só! E que tinha um espaço na cidade que estava sendo reformado e seria perfeito eu ir para lá, que era a Casa Encantada. Qual é a sua idade nessa época? Nessa época eu tinha 20 anos. Nossa. Fatídicos 20 anos. E eu falei, o que eu vou fazer na Casa Encantada? A Casa Encantada é um espaço diferente de educação. Lá a gente recebe todas as crianças da cidade. A gente faz projetos pedagógicos, temáticos. A gente fazia outra coisa antes, mas agora a gente quer mudar a configuração. A gente quer dar uma nova perspectiva para o espaço. E você pode ajudar nisso. Sim. Só tem um porém. A diretora de lá está afastada por uma cirurgia na cabeça. Ixi, Maria. O espaço está sendo reformado. Estão construindo uma ala ali para você trabalhar. Então eu vou te pôr no departamento de cultura por enquanto, para você ir produzindo ao lado do seu Valdir Oliveira. Valdir Jardim, grande exatamente. Valdir. E do saudoso Ticudo, Nelson Donizete da Silva. Também, você da época do Ticuda. Naquela época eu entrei praticamente no mesmo dia que o Teatro Manacá foi ao chão para pôr os alicerces para construir o que hoje a gente chama de Teatro Zumira Jardim Teixeira. Sim. E aí estava construindo ainda. Então a cultura funcionava ali onde fica a junta militar, ali na Pedro Bracialha. Meu computador era de tubão. Mesmo naquela época não se usava mais micro com monitor de tubão. E aí eu tinha que ficar ali fazendo os projetos e tal. Na época eu lembro que na época eu pesava 86 quilos, assim, eu era outra pessoa mesmo. Não estou ileso em Rio Grande da Serra. E aí eu ficava ali montando ideias, projetos. Foi ali que eu cheguei em 5 de março de 2013, em Rio Grande da Serra. Eu estava no meio de uma montagem de um desfile cívico. E aí que o seu Valdir foi me ensinando como que algumas coisas, alguns caminhos para o desfile. Eu fui aprendendo, né? Legal. Sim. Fui aprendendo a fazer uns portfólios, que eu achava muito legal ter a sua história contada
em um portfólio, a sua história profissional, e eu comecei a fazer os meus. E aí quando foi em maio, a Casa Encantada reabriu, porque aí a diretora da Casa Encantada se restabeleceu de saúde, ainda bem, e a Casa Encantada terminou a reforma. Entendi. Quando eu comecei na Casa Encantada, eu era totalmente perdido e confuso, eu não sabia o que eu ia fazer ali. Entendi. E eu ia receber crianças da cidade inteira num projeto temático de educação para o trânsito. E aí a gente confeccionou, eu tive ajuda, mas eu confeccionei também uma fantasia de super-herói do trânsito. Minha roupa era assim, uma faixa de pedestre, tinha um cinto assim atravessado, atrás era um pneu, uma capa com pneu e uma máscara, assim, era o super-herói do transporte. E aí eu comecei a receber crianças ali da cidade inteira e as crianças começaram a se encantar com aquilo. A Casa Encantada era realmente encantada. E as crianças, e aquilo fez um sucesso com as crianças, um sucesso até com alguns professores. E aí falaram, não, vamos fazer o seguinte então, você fica meio período agora no Departamento de Cultura e meio período você vem para a Casa Encantada para dar andamento nesse projeto. Agora já fazia de reciclagem. Depois de reciclagem fez de Natal. E aí foi ficando vários projetos na Casa Encantada. Quando foi em 2014, eu já não aguentava mais. E como é que eram esses projetos aí? É praticamente uma peça de teatro? Praticamente uma peça de teatro. Praticamente uma peça de teatro. Eu recebia as crianças já desciam do ônibus com música. E você produzia isso? Tudo. Então, assim... Então, era o escritor, o produtor... Tudo. Eu escrevi o roteiro do projeto. Então, eu colocava assim, as crianças descem do ônibus com a música tal. E aí as crianças já desciam do ônibus, desciam em fila, aquela coisa monótona, né? Elas já desciam do ônibus, já pulando, dançando, conhecendo a Casa Encantada. A Casa Encantada tinha uma decoração. Sim. Eu meio que desenhava a decoração como eu imaginava a decoração da Casa Encantada. Decoração no sentido de caracterização de ambiente. Então, por exemplo, se o tema era educação para o trânsito, eu já ficava, não, quero um semáforo aqui, eu quero uma faixa ali, vamos fazer esse ano diferente, vamos fazer assim, tal. Então, montava um cenário, pagava do meu bolso praticamente todas as fantasias, né, as caracterizações de indumentária. Então, assim, eu fui criando um amor por aquilo, que aquilo praticamente era a minha vida. Não, a Casa Encantada era uma coisa que todo mundo comentava na cidade, realmente é um sucesso. Era a minha vida aquilo ali. Foi muito legal. Você e tá aí de parabéns. O que aconteceu? Em 2014, a secretária falou, não, eu quero você agora integral aqui. Você vai receber as crianças da tarde, mas também vai receber as da manhã. E eu tive ali uma equipe que ninguém tem. Ninguém nunca, assim, artista nenhum, professor nenhum vai pensar em ter a equipe que eu tive. Eu tinha uma diretora, que é a Luzia da Silva Reis, filha da Dona Olímpia, figura conhecida aqui em Rio Grande, icônica, uma personagem assim de extremo amor, extrema dedicação pela Casa Encantada, cuidava ali como se fosse a casa dela. Tinha a Luzinete, que era uma ADI, atendente de desenvolvimento infantil, que se vestia de fada. Então era eu com a roupa do dia e ela de fada para receber as crianças. Tinha a Sueli, que não só fazia, que no papel só limpeza, mas ela não fazia só limpeza. Ela tinha muito mais talento que aquilo. Não que quem ficasse na limpeza não tivesse talento. Sim. Mas ela tinha um talento para limpeza, que aliás era maravilhoso, porque até as crianças elogiavam a limpeza da Casa Encantada. Legal. Mas ela também fazia a parte de decoração, ela também era a cenógrafa da Casa Encantada. Olha! Tinha a Sandra, que era a vigia, mas ela também não ficava ali no portão sentar, não. Ela também ajudava na cenografia. Então, assim, todo mundo se envolvia, fazia a Casa Encantada virar realidade. E aquilo meio que parou o município em 2014. Em 2014, inclusive, eu chamei o Robson Miguel. A gente conseguiu ali uns contatos, conseguimos o Robson Miguel, ele ensinou a gente a fazer uma maloca dentro da Casa Encantada para fazer um projeto de culturas indígenas. Em 15, a gente fez um projeto de água, porque estava tendo a crise hídrica. Foi justamente o ano que fizeram a transposição aqui no Rio Grande. Eu me vesti de gota. Era uma roupa de borracha azul, que eu olhava, não, aquilo ali é uma gota, não é um instrutor, é uma gota. 2016, alimentação saudável. Então, de cozinheiro, cada cômodo da Casa Encantada era uma parte do sistema digestório. Então, você entrava na Casa Encantada, aquela boca gigante,
Aí você entrava no pátio, uma úvula no meio do pátio. Nossa. Aí entrava mais um pouquinho, vinha um esôfago, um corredor assim todo só iluminado com luz de LED escuro, só com luz de LED rosa. Sim. A parede toda assim viscosa. Aí você ia pro intestino, era um tubo de bambolê, que eles passavam por dentro do intestino. Que coisa linda. Então assim, cada cômodo da Casa Cantada era uma parte de sistema digestório. Fiz em 2017 um projeto de musicalização. Então assim, eu fiz vários, tinha projetos de brincadeiras tradicionais, como amarelinha, passanel, pular corda. Nesse eu lembro que tinha um que eu estava até de astronauta, também era tudo. Era tudo ali na Casa Encantada. E esse conteúdo todo aí tá guardado? Tem uma memória disso? Tá tudo disso? guardado, tenho foto de tudo. Não tenho muitos vídeos, mas tenho foto de tudo. Tá todo o arquivo da Casa Encantada, tá comigo até hoje. Os registros dos projetos eu carrego assim comigo como um verdadeiro pastor que anda com a Bíblia embaixo do braço. Bacana. Por quê? Porque aí em final de 17, começo de 18, a Casa Encantada já não aguentava mais. Não o projeto em si, não os funcionários, porque a gente já era só em 3. Em 2017, a gente segurou a Casa Encantada em 3 funcionários. Só a Luzia para dirigir, a Sueli, que era da limpeza mais cenografia, e eu. Nós éramos em 3 funcionários, seguramos por um ano aquele setor. Chegou em 17, a Casa Encantada não aguentava mais. Era um prédio que cada mês a parede era de uma cor. Era um prédio que tinha muito grampeador na parede, muitos painéis, muito tudo. Chegou uma hora que o prédio precisava de uma reforma. Sim. E não tinha uma estrutura na cidade para se fazer essa reforma no lado cultural. Porque a Casa Encantada é entendida pelo Tribunal de Contas como cultura. E a cultura não tinha caixa para manter um prédio daqueles mais funcionando. Então a Casa Encantada precisou encerrar as atividades. A administração era do Maranhão. Isso, e a secretária era Helenice. Aí precisou-se encerrar as atividades da Casa Encantada, porque veio uma oportunidade um pouco maior, que era transformar ali numa creche. Uma outra escola como as outras. Na época eu fiquei assim, profundamente mal, porque foi justamente o ano que a minha avó faleceu, foi 18. Então assim, foi um ano que eu precisei trancar a faculdade, que eu tive muitos problemas de saúde. Como eu falei, eu entrei na prefeitura, era gordinho. Gordinho, né? Aí eu tive uns problemas sérios de saúde gástrica, eu tava já bem, passei de cirurgia, tudo, então eu tava mal. Era um ano que eu estava mal, 2018 eu falo que foi o meu ano horríveis, anos horríveis. E aí, em 18 fechou a Casa Encantada, praticamente caí em depressão novamente, fiquei praticamente em luto por isso, porque eu me senti assim, eu remei, agora estou naufragando. E aí, em 18... Como é que você, assim, antes de você terminar isso aí, como é que você se sente quando vereadores, quando a própria população abre a boca e diz assim, Rio Grande não tem nada? Bom, tem dois leões dentro de mim. Um leão pensa assim, não sabe o que está falando. Sim. Outro leão diz, essa pessoa tem razão, por um lado. Porque, por exemplo, em 2016, foi o projeto da alimentação saudável. A gente teve uma ideia de receber os pais também na Casa Encantada, junto com as crianças na excursão. Teve pai, e assim, o ônibus encheu. Tinha dias que chegavam na Casa Encantada 2 ônibus grandes. Um de criança, se a gente fosse dividir, era um só de criança e outro só de pais. E as crianças não levavam só os pais, levavam os pais, os primos. Teve uma hora que a gente teve que fazer meio que um comunicado e emitir na rede. Falar, gente, por favor, um adulto por criança. Porque aquele pátio bombava. E aí fica aquela meia-culpa, por um lado, né? A cidade até então não apresentava tantas opções de lazer, de entretenimento. Então, quando se tinha uma coisa diferente, uma coisa tão... Isso não é a forma como a população é levada a pensar a cidade? Exatamente. Porque quando o cara fala isso aqui para mim, muitos vereadores, já recebi vários aqui, eu ouço com um descrédito danado. Sabe por quê? Sim. Porque a gente sai de fora para vir para cá. Nós nem sequer percebemos que as pessoas vêm. Elas vêm fazer lazer aqui, andar de bicicleta, ver o verde, ir nas bicas. Nós não reconhecemos nada. Nós não reconhecemos nada. Então não é a cidade que está errada, são as pessoas que estão erradas. A Casa Encantada foi uma coisa muito legal.
participei algumas vezes, viu o que vocês faziam lá, achava uma loucura, mas achava uma loucura hiper saudável, né? Passou, mas as pessoas não falam mais. É igual a gente antes, em off, a gente estava falando sobre a Ataíde, da importância do Ataíde também. Olha a importância. Enquanto nós tínhamos a Ataíde, nós tínhamos fanfarra, nós tínhamos concursos de Miss, nós tínhamos representação, tanta coisa que nós tínhamos e hoje não temos, né? Mas as pessoas continuam dizendo que não tem nada. Não, tem sim. É que você é educado a voltar lá para ficar reclamando, para fazer essa coisa. E aí, quando a gente diz que não tem, a gente também não reconhece. Então fica aqui o meu reconhecimento a você, pelo teu trabalho na Casa Encantada, que foi muito legal, muito lindo. Quiçá as pessoas trouxessem uma nova Casa Encantada, né? Sim. Não é? Inclusive, aí em 18, a Helenice veio com uma proposta de fazer um projeto de decoração, parecido com a da Casa Encantada, mas num outro formato muito maior. E também trabalhou ambiental, que era a ideia de garrafa PET. Falou, você podia passar nas escolas, e fez essa proposta, eu estava meio solto na época na prefeitura, passar nas escolas e fazer uma campanha, arrecadar para as crianças a garrafas PET, para a gente confeccionar, a gente monta uma mesa de artesãos e confeccionaria um fundo social, uma decoração de Natal feita de garrafa PET para pôr na praça. Outra coisa linda, fantástica. E aí eu pensei, legal, vou embarcar nessa, pesquisei bastante, vi que isso é feito em outros municípios, como Guararema, vários outros municípios fazem, com Santa Fé do Sul também tem um trabalho assim. Uhum. E aí eu fui embarcando nessa, passei nas escolas, as crianças na época já me conheciam da Casa Encantada, e falei, não, vamos trazer garrafa para cá. Chegou uma hora, sem brincadeira, as pessoas, certos comerciantes que trabalham com produtos de limpeza... Entendi. Não estavam achando mais garrafa PET para pôr o seu produto de limpeza, porque não tinha mais garrafa PET usada na cidade. Olha, as crianças estavam pegando as garrafas PET até da rua para levar para a escola, porque ganhava ponto. O ponto do tio Guilherme do gincana da garrafa. E a gente praticamente, entre aspas, limpou Rio Grande da Serra de garrafa PET usada. Foi até um pouco complicado a época para a gente falar, não é a cultura do refrigerante. Mas já que tem a garrafa PET, a gente não vai jogar ela no meio fio. A gente pode fazer com ela uma coisa diferente. Uhum. Né? Muita gente tem essa questão. Né? E aí acabou que eu fiz a triagem de cada uma delas. Tinha a mesa lá dos artesãos na Casa Encantada, que na época já estava fechada para reforma. Então tinha a mesa dos artesãos, mas a triagem das garrafas, que era pegar a garrafa lá usada com a luva, falar, essa garrafa aqui vira uma estrela, essa aqui vira um festão, né, de flor, essa garrafa aqui vira sino, que geralmente é aquelas garrafas que é assim. Essa triagem eu fiz uma por uma. Eu cheguei a receber 23 mil garrafas PET. E aí a gente fez esse trabalho que foi grande, foi pesado, a gente quase morreu fazendo aquilo ali. No final das contas, a gente conseguiu um caminhão muque para poder içar a estrutura da árvore de Natal, lá da Casa Encantada até o centro. Fizemos o acendimento das luzes de Natal no dia da Bíblia, 4 de dezembro de 2018. E assim, é uma coisa que eu tenho certeza que quem estava aqui na época não vai esquecer. Não. Porque foi uma decoração que à época veio aqui a esposa do governador na época, primeira dama na época, ela veio e falou, olha, de vocês fecharam a praça, outras cidades que aderiram a esse programa fizeram um enfeite ali, um enfeite aqui, mas nesta proporção, só vocês e Guararema. Só que Guararema já tem essa tradição. Até aquelas do Totem também, aquelas lá vocês Sim. fizeram também. Aquelas do Totem foi em 2008, mas também foi feito na Casa Encantada. Na época eu não trabalhava aqui, mas também feito na Casa Encantada. E a de 2008 quem a contribuiu foram os irmãos iluministas. Um grupo de irmãos artistas aqui da cidade. Sim, sumiram. Sim. E aí eles ajudaram também a fazer aquela do Totem. E foi denso. E aí em 19 eu já estava jogado mesmo na prefeitura. Jogado mesmo. Eu pegava licença-prêmio seguida da outra. Tipo, o que eu vou fazer aqui mais? Né? Sim. E aí, na época, entrou outra secretária, Rosi.
lá de Ribeirão, Rosidemar. Eu chamei ela, eu marquei um horário para ela, para conversar com ela no segundo dia que ela tinha entrado. Apresentei para ela o meu portfólio, que eu tinha aprendido a fazer com o seu Valdir. Mostrei para ela tudo que eu já tinha feito. E aí ela, com aquele jeitão dela, vem aqui, vamos fazer um setor de projetos na cidade e tal. Eu, beleza. Aí eu falei, só vou precisar de uma coisinha. Eu sozinho, Rio Grande é pequeno, mas se eu abrir meus braços, eu não abraço a cidade. Eu preciso de alguém para me ajudar. E aí eu consegui, na época, uma atendente de desenvolvimento infantil, a Crislene, que me ajudasse nessa missão. E aí a gente abriu a Sala da Imaginação, já que não teria uma casa encantada, uma sala que fizesse basicamente o mesmo que a Casa Encantada, um papel que a Casa Encantada até então fazia. Uhum. Mas dentro lá de na Raquel. Na Raquel, na MEB Raquel, que estava desativada. Uhum. Aí, na época, a sala estava estava um espaço ocioso. E aí foi feita uma pequena reforminha ali e implantei ali a Sala da Imaginação, com um projeto novamente de trânsito, reciclagem de papel. Só que dessa vez eu estava mais solto, eu não precisava ficar preso no departamento. Sim. Então comecei a sair para ir nas escolas, fazer projetos itinerantes. Então comecei em berçário, fazer projeto. Tive um projeto chamado Sensações, que eu fui no berçário para trabalhar com um bebê, criança de berço. Nossa, que loucura. Os 5 sentidos. Cara, com toda essa aferição, com essa vontade de criar e recriar, que eu acho que você está mais na artes cênicas do que na educação. Mas, e aí veio a pandemia. Esse é o ponto. Como é que foi a pandemia para você, foi como terrível. Pessoa, como professor, terrível. Como Guilherme? Como é que foi, Porque eu cara? tinha toque. Eu ainda tenho toque. Ai, meu Deus. Então eu tinha todo um planejamento para 2020, porque eu saí de 2019 muito melhor do que eu entrei. Eu entrei em 2019 todo cabisbaixo, o que eu vou fazer da minha vida. Quando eu saí de 19, eu já tinha várias ideias para o ano de 2020. Não, Sim. ano que vem vai ser o ano. E não foi. Não né? foi. Tive que ficar em casa, tal. Mas ainda assim eu não parei. Um ano que não acabava nunca. E eu não parei. Eu vim Perdemos aqui, muita gente. inclusive o próprio seu Ataíde. Seu Ataíde. E aí, em 2020, eu vim aqui sem vacina, na primeira onda ainda. Não tinha vacina. A partir de maio, a gente vinha de máscara. Eu, a Crislene, a Paula, na época. A Paulinha que faz hoje a parte orçamentária da secretaria. A gente vinha de máscara, cada um meio longe do outro. E a gente teve que se descobrir youtuber. Então agora a gente vai continuar esse projeto sim, de algum jeito ou de outro. A gente vai gravar o vídeo. A Crislene, à época, se descobriu uma editora de vídeos. Olha só. A gente gravava o vídeo. Eu lembro que toda quinta a gente ia na prefeitura, gravava o vídeo. Fizemos praticamente um estúdio ali dentro. Gravávamos o vídeo, ela editava o vídeo. Eu ficava coletando, viralizando para o celular dos pais, dos professores que viralizavam para o celular dos pais. Passávamos atividades. As atividades que as crianças faziam, eu recolhia elas com os diretores das escolas, tudo digitalmente. Eu posso dizer o seguinte, eu mais trabalhei na pandemia. Ah, tá. Porque era um serviço árduo. Claro, o problema ficou muito ativo. O problema da Casa Encantada é que já era um serviço pesado e distante. A Casa Encantada é afastada. Sim. Agora, a pandemia, ela trouxe uma coisa diferente. A gente lava a louça com uma mão e com a outra trabalhando. Não é engraçado que você fala de uma Rio Grande? Presta bem atenção. Uma Rio Grande que funciona. Sim. Que faz as coisas, que acontece. Onde você vai é só nego dizendo que não funciona nada, que nada acontece, que tudo está parado, não é? Você fez parte comigo do Condema e nós queríamos fazer uma coisa... Nós éramos meio loucos, nós queríamos fazer... As pessoas não estão e fomos amedrontados, talvez, né? sim. Fomos amedrontados por outros conselheiros que não fizessem porque a Câmara pegava fogo, tava discussões em cima de discussões, brigas em cima de brigas, e aí a gente nem fez. A gente se sentia muito pressionado sempre em não fazer. Sim. Na minha cabeça parecia mais a falta de vontade das pessoas em fazer, né? Rio Grande é uma cidade mais ativa do que parece, ou mais ativa do que muita gente pinta. Rio Grande é uma cidade que me acolheu, e hoje eu digo com muita tranquilidade, Rio Grande é a família que eu escolhi. É a família que eu escolhi. Eu hoje tenho
muita afeição em dizer o seguinte: nenhuma porta se fecha para mim em Rio Grande. Então, para quem veio para dizer que não viria, 11 anos, né? 11 anos atrás. Hoje eu não despiso mais daqui. Então, eu brinco assim, eu falo assim, eu só pisei 2 vezes em Rio Grande. O dia que eu fui fazer o concurso, que foi ali no Cassiano, e o dia que eu fui assumir. A questão é, quando que eu despisei? Não despisei mais. Estou pisado aqui faz tempo. Não sai daqui. Pandemia, eleição, entrada do Claudinho da geladeira, saída do Claudinho da geladeira. Não, primeiro saída do Maranhão, perdendo para a Marilza perdendo e não entrando, quer dizer, a equipe toda se desfacelando, a entrada do Claudinho da geladeira e depois o Claudinho sendo impeachmentado e a saída do Claudinho e a entrada da Penha. Você viveu tudo isso aí, como é que foi isso? Foi um dos piores momentos da minha carreira, porque o que acontece? Quando entrou o Claudinho, a ideia dele era no começo, né? Então ele colocou a Penha como secretária de Educação. E eu via assim, o tempo todo ela batalhando para tentar fazer alguma coisa, não enquanto vice-prefeita, porque isso já tinha ficado há muito tempo, mas enquanto secretária de Educação. E eu fiquei até preocupado com isso, porque, gente, mas as coisas não estão acontecendo aqui nessa cidade, talvez do jeito que na minha ótica, deveriam estar funcionando. Sim. E por uma infelicidade, ele acabou demitindo ela, né? Certeza, foi o pior dia da minha carreira. Nós, efetivos, já estávamos sabendo que ela tinha sido demitida, porque já estava anunciando na imprensa o novo secretário de Educação. Ela estava dentro do gabinete chorando, fazendo ligação, tentando entender o que estava acontecendo. E assim, uma situação totalmente... não tem palavras para chamar uma situação dessa. Uma situação desagradável, uma situação... improdutiva, digamos assim, porque a gente não sabia mais o que fazer. Aí entra o secretário, Admir Ferro de São Bernardo, coloca a ideia de dar um Ctrl+C em São Bernardo, Ctrl+V em Rio Grande da Serra, e coloca várias ideias dele, que ele tem ideias, ele tinha referências. Eu não vou também, não cabe a mim crucificar ninguém, mas ele tinha as suas referências, mas não eram referências tão prioritárias para Rio Grande. Eram referências mais prioritárias para São Bernardo. E eu fui ficando um pouco de escanteio ali na secretaria novamente. Pouco a pouco as coisas foram sendo. Só que dessa vez eu não fiquei de escanteio na Casa Cantada, fiquei de escanteio dentro da secretaria. Quando ocorreu o que ocorreu, né? Eu continuei de escanteio, na verdade continuei até mais de escanteio, porque entrou a Penha como prefeita e ela colocou uma secretária de Santo André que estava começando ali a me dar ouvidos. Além, inclusive, a secretária que entrou, a Silvia, ela tinha várias ideias que batiam com as minhas. A gente estava começando a construir um trabalho juntos. Ela entrou num contexto que eu estava trazendo uma peça aqui para falar do meio ambiente, uma peça que veio a Torres de Canela apresentar. Aquele dia foi muito engraçado, porque eu bati o carro aquele dia chegando na apresentação da peça, que era um dia que tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Deu tudo certo. Aí, como deu tudo certo, eu fico com a adrenalina lá em cima, na hora de tirar o carro, bati o carro de novo. Bateu de novo. Aí fica até aquele meme, né? As pessoas batem o ponto para entrar e para sair do serviço. Eu bato o carro para entrar e para sair do serviço. Porque aquele dia foi incrível. E assim, depois que a Silvia ficou 1 mês apenas, aí entrou o Adilex Barroso para ficar de interino, e aí foi feito um processo de colocar uma empresa, né, a IGV. E aí eu fiquei muito preocupado na época, mas vai entrar uma empresa, eu fiquei receoso, talvez por desconhecimento, né, do que de fato iria acrescentar, o que iria mudar. Mudanças são difíceis para mim. Mas tanta mudança você já estava passando aí, né? É que a gente não percebe, mas às vezes são mudanças muito bruscas. O fato foi que entrou depois a secretária, a Alessandra Mora Barchini, e ela começou... Aí eu já estava mais reativa à época, eu já não tinha mais 20 anos, né? Eu mostrei para ela o meu portfólio, ela falou, então vamos fazer assim, eu tenho uma missão para você. Você pode fazer a sala da imaginação. Já estava refazendo a sala da imaginação, já tinha voltado da pandemia, já estávamos sem máscara, já estávamos legal, já estávamos na Penha Fumagalli. Isso. Então.
E aí ela falou, vamos, você pode organizar, faz essa administração, mas tem uma missão para você irrecusável. Vamos fazer um desfile. Aí eu fiquei, e agora? Porque lá de 2013, sabia que desfile não é coisa simples. O desfile, ele pode ser, muitas pessoas falam que é demodê, muita gente fala, mas as pessoas falam mesmo, né? Muitas coisas de vários outros eventos. Aliás, hoje em dia é difícil você ter coesão, né? Isso. Só que o desfile, no caso de Rio Grande, de outros lugares eu não posso falar, mas no caso de Rio Grande, ele está intrínseco à história da cidade. Você acha isso? Eu tenho quase plena convicção. Rio Grande foi emancipado dia 3 de maio de 64. Um mês e 2 dias, talvez, depois. O que isso produz na cidade? O que o desfile produz, por exemplo? Bom, vamos lá. Primeiramente, assim, eu aprendi a gostar do desfile. Né? Aprendi a gostar. O que eu vejo? Uma troca de culturas. Então você vê ali, primeiramente, escolas mostrando para a comunidade um trabalho que é feito, pedagógico. Você vê vários grupos de cultura da cidade se mostrando, fanfarra. É uma apresentação cultural. É estranho você falar isso, porque o desfile... muito estranho. O desfile, ele vem, é uma tradição que vem lá da União Soviética, dos países bálticos, né? Que faziam esses desfiles para mostrarem seus armamentos. Aqui sempre foi assim também. O exército usa para mostrar o seu poderio, e você transformou isso em algo lúdico para a educação, falando de cultura e tal. Na realidade, eu gostaria de entender se isso causa uma cola social. Se isso traz às pessoas um tipo de consciência, um tipo de amor, de uma identidade. Porque eu não vejo isso. Eu procuro olhar, mas não consigo ver isso aí. Onde está a identidade cultural? Onde está a identidade da cidade? Você falou, Rio Grande é muito legal, mas tem seus problemas. Eu falei lá das pessoas que dizem assim, Rio Grande não tem nada. E você falou, eu diria que tem, mas não tem. Quer dizer, você foi bem aí. Mas aí nessa questão do desfile, eu diria que eu sempre achei que o desfile traria uma identidade. Mas é claro e notório, por a gente ouvir as pessoas falarem, igual agora, você vai 2 anos da Penha agora, e a gente tem a grande reclamação da Penha é que não se faz nada, que a cidade está parada. Recebi aqui vários vereadores e os mesmos falaram a mesma coisa, a cidade está parada, não sei o quê. Teve até um rapaz que é líder dela que falou que é complicado, é uma gestão complicada. Aí você me diz assim, vamos fazer esse desfile porque ele é importante para a cidade, porque é quase endêmico da cidade, é uma coisa endêmica da cidade, da formação da cidade. Será? Não é uma paixão além da superação aí? Não sei, te provoquei agora, né? Não, me provocou, mas eu aceito a provocação. Pode porque, falar. Porque, veja, sim, tem a parte militar, né, e tem a parte civil. Uhum. A parte militar, eu concordo por esse lado, mas a parte civil, você vê que tem ali identidades da cidade. Você vê pessoas aqui que falam, caramba, a minha mãe tocava num desfile, o meu pai tocava num desfile. Eu iria além. Eu tinha avós que estavam ali vendo desfile militar lá em 74, 72. Né? A cidade foi emancipada. Essa foi bem longe agora, 74, 72. Sim, tem um vídeo. Um vídeo foi postado uma época, depois ele foi apagado, de uma escola de Ribeirão Pires. Sim. Descendo a Avenida Dom Pedro I, uma remota Avenida Dom Pedro I, em 76. Uhum. Então, assim, é preto e branco o vídeo. Preto e branco o vídeo. E você acha que isso remonta a quê? A ideia pode trazer uma identidade para a cidade através de um desfile. Você vê ali grupos da cidade, você vê ali a população assistindo, porque muitas vezes só foi levar para desfilar, mas aí a pessoa assiste. Tanto que eu comecei a propor coisas novas. O que acontece é que tem um fatorzinho ali que muda tudo. Não é exatamente um desfile dinâmico, um desfile estático. Por quê? Isso, na minha opinião, faz toda a diferença. Você está falando da cênica. Da cênica, isso faz toda a diferença. Por quê? Se fosse um desfile assim, vai passando tudo dinamicamente na frente do palanque, ou não precisa ter um palanque, do palanque. Pessoas vão passando pela rua para a população ver, é uma coisa.
Porque você vai ver que tem ali uma identidade cultural mesmo. Uma vitrine da cidade. Sim. Agora, uma vez que você tem a presença de um palanque, que as pessoas param na frente do palanque, e o desfile consiste em uma fila de atrações que não fazem nada, mas simplesmente param na frente do palanque e fazem a apresentação na frente do palanque, viradas para o palanque, aí é um evento político. Exatamente. E aí o que acontece? E aí esse é um detalhezinho que poucas pessoas percebem, mas faz toda a diferença. É aí que dá essa ruptura, não diria nem ruptura, essa translucidez de chegar a uma identidade na cidade. Já que você fez lá, e a gente está um pouquinho já apressado aí no tempo, mas vamos lá, já que você fez lá, esse é um tema legal. Podemos até fazer um programa para falar sobre isso. Qual é a cara da cidade? Qual é essa cara da cidade que você vê, que você diz? Eu vejo uma cidade acolhedora, de pessoas que tentam construir aqui o melhor lugar para viver, outras, vendo que outras estão tentando, já querem apenas criticar, mas lá no fundo todas têm o mesmo ideal. Muitas não percebem, mas elas têm o mesmo ideal, que é Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra tem sim um caráter hospitaleiro, sim. Rio Grande é uma cidade acolhedora, sim, porque eu sou a prova disso. Eu não conhecia essa cidade. Eu sequer queria ficar aqui. Eu, quando criança, falava, não, eu vou trabalhar em São Paulo, na Paulista, não estou interessado em ir para o interior. Né? Quando eu fui prestar a faculdade, eu tinha horror a prestar, por exemplo, Unicamp, Federal do Recôncavo da Bahia. Eu tinha horror a isso, porque eu falei, eu vou morar lá no intrínseco. Não, Rio Grande, ele tem um potencial, sim. Digo isso... Potencial, isso aí não tá na cara, né? Às vezes eu ando por essa cidade, eu vejo as coisas, às vezes eu fico, gente, mas será que eu que estou errado? Será que eu que não vejo? Só eu que enxergo que essa cidade, ela tem sim muito ainda a se mostrar e que já está sendo mostrado. Então, eu vou falar para você o que eu penso assim de cara da cidade, de identidade da cidade. Sim. Você vai para Santo André é e sempre será o berço, né, da metalurgia. Mesmo as empresas nos anos 2000, na década de 2000, foram todos embora, a maioria foi embora, mas ela ainda continua sendo e fazendo relevância nesse sentido. Marcou a cidade. Sim. São Bernardo do Campo, das montadoras. Todas as montadoras estavam lá, foram embora, voltaram, mas estão voltando para lá. Ribeirão Pires, aqui do lado, é a cara do turismo. Todo mundo que vem diz, nossa, isso aqui parece que a gente está na Europa. Não é? As ruazinhas, tudo é turismo. Os pontinhos de ônibus, com as casinhas de bonecas, a igreja em cima do morro. Exatamente. Rio Grande da Serra. Aí eu concordo com muitos. Nada. Não tem cara de nada. Tem cara de um bairro. Porque Rio Grande da Serra não se desenvolveu politicamente. Nós não temos leis nos municípios, quase nunca temos lei. Nós não nos desenvolvemos economicamente porque não descobrimos ainda qual é a nossa matriz do crescimento. Eu, quando fui presidente da associação, falei que era o turismo, que a gente tinha que investir no turismo. Falamos, mas é a mesma coisa de não falar nada, porque a gente não tem os grupos, não temos as elites. Né? Essa que você falou toda aí, Ribeirão, você sabe, se eu falar das elites, você vai falar os Nardelli, os Ampol, os Guaxides, os Hong Kong, e assim vai. Aqui a gente não tem. Então eu posso falar mais ou menos da política, que aí na política a gente tem 2 ou 3 famílias que fazem isso. Mas aí não dá identidade para a cidade. Não dá por quê? Porque Rio Grande da Serra não pode mais cortar árvore. Nós já fomos, cortavam todas as árvores para fazer a lenha. Não podemos mais. Rio Grande da Serra não é turístico, porque ela não se entende assim. Ela não se desenvolve assim. Esse é o problema. Rio Grande da Serra também não é industrial, nem comercial, porque tem que competir com outras cidades com maiores fatores. Então, Rio Grande da Serra ainda precisa se descobrir. Talvez o desfile sirva para que as pessoas pensem mais a cidade, mas pensem no sentido coletivo, que talvez seja o que você fez lá na Casa Encantada. Descobrir uma linguagem para acessar personagens.
Você entendeu? Mais ou menos aí. Espero não ter sido muito lúdico aqui, mas é mais ou menos mas assim. Mas eu vou ser mais lúdico ainda. Rio Grande tem muito mais história para contar do que as vizinhas aqui. O canal já por si só... Não são de histórias orais. Eu tô falando de história mesmo. Sim. A pedreira... Sim. A pedreira... Rio Grande tem luz elétrica antes de Ribeirão Pires. Mas se eu contar a história da pedreira pra você, você vai rir, vai chorar, porque é cômico, é engraçado. Sim, não é uma história de uma cidade, é uma história de muitos desencontros. Hoje, se você chegar aí pra prefeita ou pro presidente da Câmara e perguntar de quem é a pedreira, eles continuam sem saber. Então, é o que eu falo pra você, não amadurecemos, nós não temos uma cara, nós não temos um modal, entendeu? Não temos. Sim. Cara, foi muito bom te encontrar aqui, você fez a gente ir para uns lugares aí muito estranhos. Bem remotos. A gente descobriu um pouquinho a cidade, descobriu um pouquinho dos valores. Achei que você é muito apaixonado por Rio Grande. Isso é de cara, isso tá de cara. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado aí por você trabalhar e fazer os trabalhos que fez aqui em Rio Grande. A Casa Encantada é um símbolo disso. A gente precisa contar mais essas histórias. Espero que você me mande muitas fotos para eu aglutinar junto com o teu vídeo, tá? E falando nisso, a gente já está com mais de 1 hora aqui conversando. Infelizmente a vida é assim, né? As coisas boas vai rapidinho. E, cara, muito obrigado e vou abrir para você fazer as suas considerações finais. Sim. Rio Grande foi a cidade que me acolheu. É praticamente a família que eu escolhi aqui na Terra. Aqui. Corta essa parte. Rio Grande é a família que eu escolhi, além da minha família sanguínea. Tenho muita ênfase no que faço. Trabalho aqui na área da educação, mas também, meu cargo, afinal de contas, é da área da cultura. Então sempre estou de braços abertos a todos. Meu celular praticamente caiu na graça do povo. Estou sempre atendendo todo mundo pelo que precisar. Eu até brinco, se eu estou tomando banho, eu desligo o chuveiro e atendo o celular. Se eu estou dirigindo o carro na perimetral, eu paro o carro, faço um engavetamento, mas eu atendo a pessoa, porque para mim, eu penso que é praticamente um dever meu, às vezes, enquanto servidor público, que a pessoa que é de Rio Grande da Serra e que precisa falar comigo algum assunto, ela é, naquele momento, para mim, a pessoa mais importante do mundo. Obrigada. Cara, valeu demais. Obrigadão. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.